tarde ou boa noite, senhoras e senhores. Obrigado pela visita, pelo carinho. Eita, coisa boa, muita coisa boa dentro de pouco tempo. Recebe aí a minha visita, recebe aí a minha força, a minha amizade. Vamos somar, multiplicar, acrescentar. Vamos aí, escuta essa voz. Escuta essa voz aí, ensurdecer aí no seu escutador. Vamos aí, na paz. Fique na paz aí, meu amigo. Vamos agora ao direito à informação. Mantenha-se atualizadíssimo e informadíssimo acerca de questões, novidades, aqui acerca do seu direito. Vamos, primeiramente, levanta da poltrona, te convido a se inscrever no canal. Fortalece, edificando a casa. Vamos abraçar, sentir esse calor. Coisa boa. Vamos aí ao direito administrativo sobre agentes públicos. Inicialmente, quero esclarecer que qualquer pessoa que age em nome do Estado é agente público. Explica melhor. Independente do vínculo jurídico, aí de que atue sem grana, sem receber, sem remuneração, transitório, temporário, como um passageiro. Assim, uma vez que o Estado que está atuando por via do sujeito responderá pelos atos praticados, sendo a responsabilidade objetiva do Estado nos moldes do artigo 37 da Constituição da República Brasileira. Quem são esses agentes? Digamos o mesário, digamos o jurado, todos os particulares contratados sob o regime de cargo temporário nos moldes definidos em lei são considerados agentes públicos e exercem função pública. Os atos dos agentes públicos ficam sujeitos ao controle judicial e pode se dar por meio dos remédios constitucionais chamados como mandado de segurança e ação popular. Os agentes públicos considerados amplamente podem figurar como autoridade coatora para a prestação de informação e mandado de segurança, somente não sendo admitido nos moldes da Lei 12.016/2009, em que, em seu artigo, a impetração, por exemplo, contra os atos de gestão comercial praticados pelos administradores das empresas públicas, de sociedade e economia mista e de concessionário de serviços públicos. É cabível, então, a propositura de ação regressiva em face do agente público por parte da administração pública, desde que reste demonstrada que sua participação no evento danoso se deu a título de dolo ou a menos que ele agiu culposamente para a ocorrência do prejuízo. A classificação de agentes. Temos agentes políticos. É indiscutível na doutrina que são agentes políticos os detentores de mandato eletivo e os secretários e ministros de Estado. Segundo Celso Antônio Bandeiras de Melo, agentes políticos são os chefes do Executivo, presidente da República, governadores e prefeitos, seus auxiliares diretos, secretários estaduais e municipais e também aqueles eleitos para o exercício do mandato no Poder Legislativo, senadores, deputados e vereadores. O Supremo Tribunal Federal acrescenta que os membros da magistratura e os membros do Ministério Público, como agentes políticos, haja visto atuarem no exercício de funções essenciais ao Estado e praticarem atos inerentes à soberania do Estado. Particulares em colaboração com o poder público são aqueles que, sem perderem a qualidade de particulares, atuam em situações excepcionais em nome do Estado, mesmo em caráter temporário ou ocasional, independente do vínculo jurídico estabelecido, exercendo função pública, pode ser dividido em designados, voluntários, delegados e credenciados. Designados são todos aqueles que atuam, em virtude de convocação efetiva pelo poder público, exerce um munus público, tem a obrigação de participar quando requisitado sob pena de sanção. São chamados de agentes honoríficos. Voluntários, aqueles que atuam voluntariamente em repartições, escolas, hospitais públicos ou em situações de calamidades, nas hipóteses em que o estatal realiza programa de voluntariado,
Delegados são aqueles que atuam na prestação de serviço público mediante delegação do Estado. Não é pacífica esta classificação. Entretanto, são considerados para a doutrina majoritária agente público quando atuam na prestação de serviço delegado. Credenciados atuam em nome do Estado em virtude de convênios celebrados com o poder público. Servidores estatais também são chamados de agentes administrativos. Têm vínculo com o Estado no exercício da função administrativa. Possui vínculo de dependência e sua natureza de trabalho e não eventual. Haja visto possuir relação de trabalho de natureza profissional com os entes. Podem ser divididos em servidores temporários, servidores efetivos, servidores seletistas e servidores estatutários. Servidores temporários, todos aqueles que contratados com base no artigo 37, inciso 9 da Constituição Federal, para atendimento em caráter excepcional de necessidades não permanentes dos órgãos públicos. A contratação de servidores temporários deve ser para um tempo, um serviço temporário de interesse público de caráter excepcional. O de serviço deve ser definido por meio de lei específica, que determine seus contornos e características aos limites máximos de duração desses contratos, além de regular o regime aplicado a esses servidores, devidamente justificado pela autoridade responsável pela contratação dentro das hipóteses permitidas em lei. O prazo de duração do vínculo especial é determinado pela lei específica que regulamenta as contratações na esfera de cada ente federativo e deve ser definido no contrato celebrado com o ente estatal. Esses servidores não são seletistas, embora sejam contratados pelo poder público, não se submetendo à regra da consolidação das leis do trabalho. Servidores efetivos e seletistas têm seu vínculo decorrente da assinatura de um contrato de emprego. Os servidores estatutários têm vínculo de natureza legal e todos os seus direitos e obrigações decorrem diretamente de lei. Em virtude da decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade, de produtividade, efeitos vinculantes, até o julgamento final de ação direta de inconstitucionalidade, aplica-se o atual texto do artigo 39, que define a aplicação do regime jurídico único para os servidores da administração direta, autárquica e fundacional. A obrigatoriedade de regime jurídico proíbe somente no âmbito, na mesma esfera de governo, haja multiplicidade de regimes. Todos os servidores que ingressarem no serviço público antes da liminar proferida na DIN 2135 sobre o regime de empregos públicos, mantém-se o vínculo, inalterado, haja vista a irretroatividade da decisão proferida. O regime estatutário, segundo a professora Fernanda Marinella, dispõe acerca das garantias inerentes ao regime estatutário, que esses direitos garantem aos servidores maior segurança e conforto para o exercício de suas funções, o que representa, ao menos na teoria, uma maior eficiência, moralidade e impessoalidade no serviço público. Não há discussão acerca da adoção de regime jurídico único em virtude da aplicação da Lei 8.112, que define que todos os servidores da administração direta, autárquica e fundacional se submetem ao regime estatutário definido por aquela lei. Todos os servidores que hajam ingressado no serviço público antes da Constituição, sob o regime de emprego, tiveram a conversão do regime em estatutário. O tempo de serviço desses servidores será contado como título, quando se submete a concurso para fins de efetivação. Estabilidade estipulado pelo artigo 19 dos atos de disposição constitucional transitória. Somente foi adquirido pelos servidores que ingressaram ao menos 5 anos antes da promulgação da Carta Constitucional. Há a possibilidade de exoneração dos servidores que, mesmo efetivos, não adquiriram estabilidade em virtude do ingresso no serviço público. Haja menos de 5 anos contados da promulgação do texto constitucional vigente. Isso ocorre desde que, mediante pagamento de indenização
existe a possibilidade de contratação de empregados sob o regime da consolidação das leis de trabalho para os agentes comunitários de saúde e de combates a endemias. Além da aprovação em processo seletivo, o agente comunitário de saúde deve cumprir ainda alguns requisitos para assunção de função, qual seja residir na área da comunidade em que atuar desde que a data da publicação do edital do processo seletivo público haja concluído com aproveitamento curso introdutório de formação inicial e continuada e haver concluído o ensino fundamental, com exceção daqueles que já tiverem executado essa atividade quando foi editada a lei. Em relação ao agente de combate a endemias, não se exige a residência na área da comunidade, sendo mantida as demais requisitos legais, inclusive formação no ensino fundamental. Servidores seletistas, esses agentes têm vínculo permanente com o Estado, com prazo indeterminado, sobre a relação de emprego, sendo-lhe aplicável o regime da CLT, subsidiariamente às normas estipuladas por lei específica. No âmbito federal, a regulamentação desses empregos se deu por meio de edição da Lei 9.962 de 2000. Esses servidores estão proibidos de acumular seus empregos com outros cargos ou empregos públicos, salvo exceções constitucionais admitidas no artigo 37, inciso 7º da Constituição. São agentes públicos para fim de responsabilização por atos de improbidade. Artigo 22 da Lei 8.429. Enquadra-se na definição de funcionário público para fins penais. Artigo 327. Seus atos se submetem ao que a correção e controle judicial por meio de remédios constitucionais. Deve se submeter a concurso público de provas ou de provas e títulos. Deve respeitar o que a aplicação do teto remuneratório, salvo se a entidade não receber dinheiro público para o custeio ou pagamento pessoal. Não pode ficar em disponibilidade remunerada quando da extinção do emprego ou função. Submete-se a regime geral de previdência social, entre outras normas do direito privado a eles aplicáveis. Entretanto, servidores estatutários têm vínculo permanente com a administração de natureza profissional, com prazo indeterminado para a execução de atividade permanente de interesse do Estado. O candidato é aprovado em concurso público para provimento de cargo e, após nomeação, ao assinar o termo de posse, se submete a todas as normas dispostas na legislação para sua carreira, em virtude da ausência de contrato, dispondo acerca de todos os direitos e obrigações. O servidor estatutário não tem direito adquirido a manter o que as prerrogativas definidas em lei. O emprego público é o vínculo profissional entre a administração pública e os seus agentes, regido pela consolidação das leis trabalhistas, mediante celebração de contrato que definirá o que todos os direitos e obrigações de particular sujeito à disciplina administrativa e também dos entes estatais na relação ajustada. No âmbito federal, é aplicada subsidiariamente as normas estipuladas pela Lei 9.962. O contrato de trabalho será celebrado por prazo indeterminado e somente será reincidido por ato unilateral da administração pública. A criação de empregos públicos deve ser feita mediante lei e pelo princípio da simetria das formas se exige até mesmo regra para sua função. O cargo público configura-se como unidade de competência, ao qual será atribuída atribuições que devem ser criadas mediante lei e assumido por determinado agente com vínculo estatutário de natureza profissional. A criação de cargos públicos deve ser feita mediante lei de iniciativa do poder, cuja estrutura o cargo integrará. A definição das atribuições desse cargo, bem como a denominação e a remuneração correspondente a ele, depende de lei. Há dispensa de lei para a nomeação de cargos para exercer os serviços auxiliares nos órgãos ou poder legislativo, sendo nesses casos admitida a criação e extinção de cargos mediante resolução de cada um das casas do Congresso Nacional, caso em que a Casa Legislativa terá competência somente para a iniciativa da lei que definirá o que a remuneração a ser paga aos ocupantes desse cargo. Entretanto, os cargos públicos podem ser classificados à esfera do governo federal, estadual e municipal,
a posição estatal dos cargos de carreira, a divisão feita dentro da mesma estrutura profissional, permitindo que a progressão funcional e a promoção mediante critério de antiguidade e merecimento, e cargos isolados, embora faça parte da estrutura organizacional, ou seja, do ente federativo, não integram a carreira específica. Haja visto não haver escalonamento de funções, o que impede a possibilidade de progressão funcional. A garantia conferida ao ocupante de cargo em comissão, funções que exigem a confiança direta e pessoal da autoridade pública, e por causa de tais cargos, pode ser preenchido por quaisquer pessoas, não precisa de concurso público ou qualquer procedimento seletivo. O cargo, por exemplo, eletivo, preenchido por agentes aprovados em concurso público de provas ou de provas e títulos, a estabilidade vem depois de 3 anos de efetivo exercício, somado à aprovação e avaliação especial de desempenho e cargo vitalício, atividade de alta responsabilidade que justifica uma necessidade de maior garantia, sob pena de admitir ou que a incidência de pressões políticas na execução de suas atividades. A função pública é o conjunto de atividades atribuída a um cargo ou emprego público, seja esse cargo isolado ou de carreira para provimento efetivo, vitalício ou em comissão. Deve ser criada e extinta mediante a edição de lei. A função de confiança não é atribuída a nenhum cargo público, sendo disposta diretamente na organização administrativa e atribuída a um servidor que já detenha cargo público efetivo. Exige a confiança direta da autoridade pública nomeante. Não se deve confundir com os cargos em comissão, já analisados anteriormente, que corresponde ao cargo público, cuja função de confiança são atribuídas a servidor efetivo, que goza o que de credibilidade da autoridade pública, responsável pela nomeação, ao qual não depende de qualquer espécie de processo seletivo ou concurso. Um grande A de abraço, um F de fortalecimento. Bem-vindos! Não esqueça, se inscreva no canal.